Ora, nós estamos na Carta aos Filipenses, no capítulo 4. Ainda não é hoje que vamos acabar a Carta aos Filipenses, mas hoje, pela graça de Deus, vamos cumprir a promessa há muito feita de referir pensamentos registados pelo irmão Alberto durante o estudo da Carta aos Filipenses. E, entretanto, é com alegria que temos cá o nosso irmão Daniel para mais uma temporada. E segundo ele acabou de dizer, ele gostaria de, havendo essa oportunidade, e vai haver certamente, não sei se hoje, mas pelo menos vai haver, de dizer alguma coisa mais àquilo que foi dito no estudo da semana passada. Estudo da semana passada, que se baseou numa fase inicial dos apontamentos do irmão Alberto, e que tinha a ver com ouvir coisas que diferem na Bíblia. Eu já vou fazer referência com rigor àquilo que ele disse, de facto, porque eu disse aquilo que mais ou menos ele tinha dito, porque eu não conseguia ceder, como eu tive a ocasião de dizer, àqueles assuntos, e com base nessas coisas que diferem que ele fez referência, e eu baseei o estudo da semana passada sobre questões que alguns jovens no EJC colocaram durante a semana e com os quais eu tive a ocasião de falar. Desta forma, aquilo até ficou aqui registado, basicamente, aquilo que eu falei com eles sobre esses assuntos que têm a ver com este mesmo assunto, das pessoas terem dificuldade em ver coisas que são diferentes e que de facto são diferentes. Para nós começarmos, vamos ler apenas no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Vamos ler o versículo 23. Nós estamos praticamente no fim da carta, como vocês sabem. E o capítulo 4, versículo 23 diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Bem, eu então vou procurar ser sumário em relação àquilo que o irmão Alberto apontou e que eu resolvi destacar. Evidentemente que eu não poderia estar aqui a referir tudo aquilo. Eu não poderia estar aqui a referir tudo aquilo que o nosso irmão Alberto refere nos apontamentos, porque para isso era um outro estudo, quer dizer, tínhamos que estar aqui mais não sei quanto tempo a analisar a carta aos Filipenses. Mas vou destacar alguns aspectos assim de uma leitura que eu fiz a todo o documento e que ele refere. E começo por citar aquilo que ele disse e que eu fiz referência no estudo da semana passada, mas que eu não fui capaz de citar com rigor, e eu socorri-me de outro tipo de linguagem para dizer a mesma coisa, mas ele diz melhor, ele consegue dizer melhor, então vamos dizer como é que ele diz. E ele diz assim: um cristão que não sabe distinguir um texto bíblico é como uma criança que vê todo o carro como bibi e não sabe a diferença de um modelo para o outro. Eu penso que ver todo o carro como bibi deve ser toda a criança que vê o carro como popó. Portanto, a conclusão a que eu chego é que provavelmente no Brasil é costume as crianças dizerem o bibi, e os portugueses aqui, os pequenitos, dizem o popó, o popó. E então, para eles é tudo popó. E então, há muitos crentes que para eles na Bíblia é tudo popó. E não conseguem distinguir, como ele diz aqui muito bem, a diferença de um modelo para outro modelo. E foi isto que nós tivemos a ver na semana passada. Vamos passar para a frente. O que é que ele refere aqui mais? O segredo, poder da oração, não está em quem ora, mas a quem se ora. Eu comecei pelo capítulo 1, portanto eu vou apanhar, vou fazer citações que ele faz, começando no capítulo 1, correndo os 4 capítulos da Carta aos Filipenses, e no capítulo 1 isto serve de retrospectiva também, alguns flashes que marcaram o irmão Alberto e que não apenas ele cita, portanto, vamos cá ver, aquilo que ele tem aqui registado é o registro que ele faz na perspectiva da recepção que ele teve daquilo que ouviu, com alguns comentários que ele às vezes também faz daquilo que registou e que ouviu. Na Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 19, lemos: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Temos aqui uma alusão à oração, e sobre isso ele diz: o segredo, o poder da oração não está em quem ora, mas em quem se ora. Porque muitas vezes faz-se referência ao facto: aquele homem tinha muito poder na oração. Mas afinal, quem é que tem poder na oração?
É a pessoa que ora ou é aquele que ouve a oração? E esta distinção também é muito importante ser feita. E esta verdade deve ser reconhecida. O poder não está no instrumento da oração. O poder está no objeto da oração. Objeto entre aspas, que é o Senhor. E por isso, deixa-me aqui só dizer uma coisa muito rápida. Às vezes há crentes que dizem assim, a outro crente, que acham que é um crente consagrado, que é um crente que anda em comunhão com Deus, etc. O irmão é capaz de orar por mim, pensando que a oração dele tem mais força, tem mais poder do que a oração da pessoa que pede. Isto não é verdade. O poder está em quem nós pedimos. Eu quando oro, a minha oração não tem mais valor do que outro crente qualquer que ore. E outro qualquer que ore, mais valor do que aquela que eu oro. A oração vale por aquele a quem nós nos dirigimos e não por aquele que a faz. E isto é muito importante. E, portanto, isto deve servir de encorajamento para vocês, que tem tanto valor a oração de um Elias quanto a oração de um publicano que chega à porta do templo e diz: eu não sou digno, tem misericórdia de mim, ó Deus. E eu quero chamar a vocês a isto. O Elias, como vocês sabem, notabilizou-se pelas suas orações e pelo efeito dessas orações, que foi tremendo. Mas a oração do publicano não foi menos poderosa. E portanto é isto que eu quero chamar a vossa atenção. Não pensem que o valor está em nós, mas está em Deus. E portanto eu queria chamar a vossa atenção para isto. Outra coisa que ele destaca, no versículo 20 da passagem, alguém que leia, alguém tem que me ajudar. Versículo 20, o que é que diz? Capítulo 1 de Filipenses 1:20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E diz ele acerca de Cristo ser engrandecido no meu corpo. E então ele agora, sobre o Cristo ser engrandecido no meu corpo, ele diz assim: engrandecer ao Senhor é vê-lo melhor. Uma questão de proximidade. Exemplo. Ver um avião à distância, no alto, é algo pequeno, mas vê-lo perto, enxergamos a sua grandeza. Então, para que nós possamos engrandecer ao Senhor, para nós o vermos grande, temos que estar próximos dele. A proximidade é uma questão muito importante. Qual a sua relação com Deus? Pergunta ele. Precisamos torná-lo grande diante das pessoas, através das nossas atitudes. É pelas nossas atitudes que também tornamos Deus grande aos olhos dos outros. Engrandecemos-lo assim no nosso corpo, na nossa vida. Como um telescópio traz o que está longe para perto. Nós precisamos ser telescópios. Somos aqueles que devem trazer o Deus distante para perto. E então devemos funcionar como autênticos telescópios para aqueles que nos rodeiam. Versículo 22, quem lê? Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ok? Lê-lo outra vez. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Só uma vida intensa pode influenciar intensamente. E vemos aqui Paulo vivendo uma vida intensa. Quando convivemos com uma pessoa, acabamos por nos assemelhar a ela em atitude, em gestos, em gostos. A vida cristã não é apenas aquilo que não fazemos de errado, mas saber o que é certo e praticá-lo. A responsabilidade em fazer o que deve ser feito e não fazer o que não se deve fazer. É muito importante ter este conceito da vida cristã. A vida cristã não se afirma pela negativa, mas pela positiva. A vida cristã não é só eu não posso, ou não devo, ou eu não. A vida cristã é uma vida fabulosa, de coisas fabulosas, a ponto de o céu ser o melhor que há. E eu, pelo valor da vida cristã, ser capaz de dizer: céu, espera aí um bocado, porque isto é o máximo aqui embaixo, quando andamos com Deus. E por isso foi isso que ele disse, que ele podia ficar cá mais algum tempo, por amor àqueles a quem ele podia ajudar. A vida cristã é fabulosa. Depois ele diz nos versículos 24 e 25, e este assunto é muito importante. O que é que ele diz nos versículos 24 e 25, por favor? Mas julgo mais
necessário, por amor de vós, ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Este assunto também é um assunto importante e é importante que tenhamos convicções acerca disto. Cá está, ele preferia ficar cá do que partir. E aqui é uma coisa muito importante. Diz ele que se partisse, não faria o que podia fazer estando. E isto é uma grande lição. O que é que ensina a Igreja Católica? Que os santos partem para fazer alguma coisa a favor dos vivos, não é o que eles dizem? E por isso as pessoas são encorajadas a dirigirem-se aos santos para pedir a intercessão deles, para eles intercederem perante Deus a nosso favor. Ou seja, a Igreja Católica apresenta os santos lá como alguém que pode fazer alguma coisa em nosso favor. O apóstolo Paulo diz que para fazer alguma coisa em nosso favor, ele é o São Paulo, ele diz que para fazer alguma coisa em nosso favor tem que estar cá. Indo para lá, já nada pode fazer. E por isso diz ele, eu quero cá ficar, para poder fazer alguma coisa por vós. Este pensamento para mim é delicioso e o nosso irmão Alberto registrou deliciosamente. Para Paulo estar no céu, diz ele, não haveria condições de intervir nos assuntos da terra. Só Cristo pode interceder. Lá, só Cristo pode interceder. Aqui podemos fazê-lo. Aqui podemos e devemos. Aqui temos uma grande obra para nós fazermos. Versículo 26. Rápido! Eu quando digo versículo 26 é logo uma... Para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que a vossa glória abunde por mim. Diz o nosso irmão Alberto. Glória, alegria no superlativo. Para que a vossa alegria plena, para que a vossa alegria máxima, no zénite, abunde por mim. É muito importante termos a noção de que nós podemos ser a causa de outros não terem alegria. E nós podemos ser o motivo da alegria dos outros. Já pensaram nisso? Mais do que eu ter alegria, eu ser a fonte da alegria dos outros. A carta aos Filipenses é a carta como vocês sabem, do altruísmo, é a carta da humildade, é a carta do pensar nos outros, é a carta de não pensar em si. E nós às vezes pensamos tanto em nós, na nossa paz, na nossa bênção, na nossa alegria. Não, o apóstolo está a dizer assim, eu estou pensando na alegria dos outros e eu posso ser a chave da alegria dos outros. E mais, posso ser contributo para a alegria plena dos outros. E ele diz assim, será que sou motivo de alegria para os outros? Diz o irmão Alberto. A sua presença contagia com alegria ou contamina com a sua apatia? É que nós podemos contaminar os outros com a nossa apatia. Ou podemos galvanizá-los com a nossa alegria. Por mim em Cristo, o segredo está em Cristo, não em Paulo, o homem. Porque ele diz por mim, não é? Ele queria que aquele gozo, aquela glória, fosse através dele em Cristo. Porque Cristo é que é o segredo, como é óbvio, não era o apóstolo Paulo em si. A alegria na Bíblia não é circunstancial, é substancial. Sempre no Senhor. Versículo 27, temos aqui uma nota de ação. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer seja ausente, ou se acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Portar-vos, isto fala de comportamento. Conduta, como andar, que tipo de comportamento você anda a manifestar? Diz o irmão Alberto. Caráter íntegro, observar com rigor valores morais. A atitude fala mais alto do que as palavras. Depois ele cita a primeira carta de Pedro 3:1 e 16, que não vamos ler porque não temos tempo. A doutrina define a conduta. O que queremos é o que define o modo correto de viver. A nossa vida deve ser o resultado, a ilustração da doutrina e do ensino. A pior coisa é a contradição do viver. Depois ele tem um pensamento que ele cita aqui que diz assim: semeia um pensamento, colhe um ato. Semeia um ato, colhe um hábito. Semeia um hábito, colhe um caráter. Semeia um caráter, colhe um destino. É o pensamento que ele colocou aqui. Mais, saltando para o capítulo 2. Isto capítulo 1, capítulo 2. Diz ele assim. Como sabem, no capítulo 2, o apóstolo entra propriamente dito no capítulo da humildade, que é o capítulo 2 da carta aos Filipenses.
E ele diz assim, quando começa o capítulo 2, diz assim. Até aqui Paulo trata do egoísmo. No capítulo 2 fala sobre o altruísmo. Quem anda com Cristo está preocupado com Ele e não consigo mesmo. Para servir ao Senhor devemos pensar nos outros. Humildade não é ter baixo conceito de si, mas é aquele que pensa, se preocupa com os outros. E isto é um pensamento fantástico. É mais profundo que aquilo que vocês possam imaginar. A verdadeira humildade não é ter um baixo conceito de nós próprios, é pensarmos nos outros. Um dos temas desta carta é a alegria. Uma das joias que Deus nos dá e que as pessoas e o diabo querem roubar. Ok? Vou repetir. Um dos temas desta carta é a alegria, que é uma das joias que Deus nos dá e que as pessoas e o diabo querem roubar. Perdão. O egoísmo leva à tristeza. O altruísmo leva à alegria. Nos nossos relacionamentos, o maior problema é o orgulho, que leva ao egoísmo. E isso traz conflitos, que causam desespero. Mais à frente diz ele assim, sobre o versículo 2. Conselhos para o bom relacionamento. É aquele versículo 2? 2:2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Entre várias coisas, o apóstolo fala aqui no amor, e ele pega no amor e diz assim, o amor é a essência. O egoísmo gosta de ser servido. O amor gosta de servir. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Também é um pensamento dele. Se você não vive para servir, não serve para viver. Versículos 3 e 4. Rápido. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo espírito que houve também em Cristo Jesus. Cá está a questão da humildade e o tema é afirmação pessoal ou anulação pessoal? Pergunta ao irmão Alberto. Afirmação pessoal ou anulação pessoal? As pessoas gostam muito de se afirmarem. O cristianismo defende antes o nosso anulamento. Porque as pessoas ao afirmarem estão-se a destruir. E ao anularem-se estão-se a edificar. Que é exatamente ao contrário. Por isso é que a vida cristã é uma vida de contrastes e de paradoxos. Contenda, competição, levar vantagem sobre os outros. Porquê é que as pessoas se ofendem tanto? Por não saberem o seu lugar e quererem pensar em ser além do que imaginam. Paulo tinha consciência da sua posição. Sou o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, o principal dos pecadores. E é este que fala sobre relacionamentos. Estão a ver? Porque eu nem comento. Isto está tão claro que nem comento. Exemplos de vida humilde / altruísta. Na sequência do capítulo temos Jesus, Epafrodito, Timóteo, como exemplos de humildade e de altruísmo. O arrogante perde no mínimo 2 sentidos. Diz o irmão Alberto. O arrogante perde no mínimo 2 sentidos. A audição, que é um dos sentidos, ouvir a consciência, e a visão, perde-se por distanciamento. Quanto mais alto nos elevamos, portanto temos aqui o orgulho, não é? E temos aqui a afirmação própria. Quanto mais alto nos elevamos, menos podemos ver cá em baixo. Como é óbvio, não é? Quanto mais alto subirmos, o nosso campo de visão, no campo de visão não, a nossa capacidade de visualização de coisas em baixo é menor. E, portanto, estas pessoas que sobem muito alto, veem muito pouco. É muito mau. E nós precisamos de ver muito e muito bem. A queda dá-se quando se está elevado. Exemplo, David, ocioso no terraço do palácio, estava ocioso. A principal característica do líder, diz John Stott, e ele cita John Stott, a principal característica do líder cristão é a humildade e não a autoridade, a bondade e não o poder.
Mais adiante, eu tive que saltar mesmo aqui, no versículo 16, por favor, quem lê? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ok, obrigado. Ele aqui, eu estou a saltar, isto são respigos dentro dos apontamentos do irmão Alberto. Ele aqui vai fazer uma referência ao dia de Cristo. Ele fala sobre o dia de Cristo, o significado do dia de Cristo, tem a ver com o arrebatamento da igreja, etc. E ele diz assim: todos os santos que estiverem vivos serão transformados num momento e todos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e voltar com Ele para a casa do Pai. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52. É isto que significa o arrebatamento ou a retirada dos santos e não tem nada a ver diretamente com Israel ou com as nações. Trata-se da esperança distinta e única da Igreja e não existe sequer uma pista disso em todo o Antigo Testamento. Se alguém afirmar que existe, que apresente. Se existir, não terá dificuldade para mostrar. Nós declaramos solene e deliberadamente que não existe, pois para tudo o que diz respeito à Igreja, a sua posição, a sua vocação, a sua porção, as suas expectativas, devemos nos dirigir às páginas do Novo Testamento e dentro delas, e dentro daquelas páginas, em especial às epístolas de Paulo. Confundir a palavra profética com a esperança da Igreja é causar dano à verdade de Deus e iludir as almas do seu povo. É verdade que o inimigo tem tido êxito neste sentido em toda a extensão da Igreja professa. E é por isso que tão poucos cristãos têm ideias realmente bíblicas sobre a vinda do seu Senhor. A maioria prescruta a profecia em busca da esperança da Igreja, misturando a vinda de Cristo para o seu povo com a sua vinda com o seu povo e considerando a sua vinda ou estar com ele como algo idêntico à sua aparição ou manifestação. E ele, ao referir isto, estava a citar as palavras do Mackintosh, Charles Mackintosh. Nos versículos 19 e 20... Espero no Senhor Jesus Cristo que em breve vos mandarei Timóteo, que também esteja com bom ânimo sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tendo de igual sentimento, que sinceramente cuido do vosso estado. O apóstolo aqui fala de Timóteo. E ao referir-se a Timóteo, diz Timóteo. Ponto. Reparem como é que chama Timóteo. Sabem quem era Timóteo? Timóteo era 3 coisas no mínimo. Ele era evangelista. Paulo diz, faz a obra do evangelista. Ele era ensinador. E ele mandou ensinar. E ele era pastor. Esta carta até é chamada, as cartas a Timóteo são chamadas cartas pastorais, exatamente porque tem a ver com o cuidado pastoral. E foi enviado a Timóteo. Ele era também um pastor. O que eu vou citar agora, escrito e apontado pelo nosso irmão Alberto, é escrito por alguém que é pastor, lá no Brasil, o irmão Alberto. E isto ainda tem mais significado. Diz ele assim: Timóteo, na obra do Senhor, era uma espécie de segundo violino. A razão do sucesso é a humildade. E diz ele assim: veja que ninguém na Bíblia, cartas pastorais, evangelho, etc., é chamado de reverendo ou pastor e coisa e tal. Em nenhuma carta, em nenhum livro da Bíblia, não há nenhum homem que seja chamado de pastor ou reverendo ou coisa e tal. Portanto, quando nós à nossa volta na cristandade vemos indivíduos a serem chamados pastores e reverendos, não tem suporte bíblico. Não existe. Timóteo era, e Paulo diz, Timóteo. Simplesmente Timóteo. Muito importante isto. Versículo 22, quem lê, por favor? Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Timóteo serviu com ele e sabeis qual é a sua experiência. Que experiência, não é? Servir com o apóstolo Paulo. Mas diz o nosso irmão Alberto, diz assim: a experiência adquirida no serviço, serviu comigo. Andando com os mais velhos é que podemos aprender. 1 Pedro 5,5, Josué andou com Moisés, Eliseu andou com Elias. Isto é muito importante. E isto serve de nota e de apelo aos mais novos para tomarem isto em atenção. Andem com os mais velhos. Aprendeu comigo, serviu comigo.
Não é aprendeu comigo, é serviu comigo. Porque é muito importante estar a servir, alguém estar a servir, não é? E o outro ver, diz assim, eu vou servir com ele. Não é estar lá de cima do pedestal a dar ordens e os outros estarem lá a aprender, mas é dar o exemplo, estar a servir. E o outro vê que ele está a servir e serve como ele. Eu dou graças a Deus porque na minha experiência passei por isso. Especialmente com o nosso irmão Sobral, que já está na glória. Ele serviu ao Senhor e eu servia com ele. E isso foi para mim uma grande escola. E deve ser a grande escola que todos nós devemos ter. Como filho ao pai. Como filho ao pai. Ouçam isto que ele diz aqui, o nosso irmão Alberto. O maior objetivo que um pai pode ter para o seu filho é ensiná-lo a adorar a Deus. Porque, como tu, Timóteo, para mim és como um filho e eu sou como um pai. Então é bom que os pais ouçam bem o que é que um pai deve fazer a um filho. Porque ele está a dizer que o que está a fazer com Timóteo é o que o pai deve fazer a um filho. E o que é que um pai deve fazer a um filho? E diz o nosso irmão Alberto, o maior objetivo que um pai pode ter para o seu filho é ensiná-lo a adorar a Deus e aprender a sua palavra e formar o caráter cristão antes de formá-lo como doutor ou engenheiro. Ou seja, lá o que for, digo eu. Isto é muito importante. Muito importante. Pais, mais importante do que os vossos filhos serem médicos ou advogados ou outra coisa qualquer, é serem isto que ele acaba de dizer aqui. Saberem adorar, serem adoradores, conhecedores da palavra de Deus, terem caráter cristão moldado no seu caráter. Isto é mais importante que tudo mais. Depois, no versículo 24, quem lê, por favor. Mas confio no Senhor que eu mesmo também em breve irei ter convosco. Em breve irei. Embora preso, ainda mantenho o seu sonho, o seu objetivo. Isto deve servir também de desafio para todos nós. Embora preso, continua a ter o seu sonho. Em breve irei ter convosco. Ele estava preso. Ok? Quando solto, para onde irá ele? Perguntou o nosso irmão Alberto. Tirar férias? Viajar? Tive muito tempo ali na prisão. Isto foi muito traumatizante. E agora preciso tirar um tempo só para mim. Para onde é que ele foi? Descansar? O desejo ardente de estar na igreja com os irmãos. Em Atos 4:23 temos uma série de crentes que foram soltos. Aliás, temos o apóstolo Pedro. Foram para os seus. Ele foi para os seus. Na ressurreição, Jesus foi de encontro aos seus irmãos e depois ao cenáculo. Porém, Tomé não estava com eles, com os crentes. A fé é fortalecida com a comunhão entre os crentes. É muito importante nós percebermos a importância que tem a igreja e o povo de Deus, e nós somos como setas apontadas lá permanentemente. Porque é mais do que tirar férias, é mais do que tirar descanso, é mais do que tudo mais. A igreja deve funcionar assim, dessa maneira. Deus deseja juntar os seus, mas alguns não querem. Preferem seus desejos e buscar seus interesses, como nós vemos em Mateus 23:37. Romanos 1:11 e 12 expressa o desejo de Paulo. Só a sua presença na igreja já motiva, anima e estimula os irmãos. Você se empenha em estar junto com a igreja? Era impressionante como é que em Romanos, por exemplo, os crentes estavam desejosos que ele lá fosse. É muito importante. Eu vou dizer uma coisa, onde vocês não estão cá, eu sinto a vossa falta. E vocês não são o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, agora imagine o apóstolo Paulo estar lá, aquilo é o máximo. Mas cada um de nós é uma bênção, cada um de nós é precioso, cada um de nós... Vocês não imaginam como é que cada um de nós ministra aos outros sem falar, só com a nossa presença. Versículo 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Diz ele assim, trabalhar sem reclamar. Há muita gente que trabalha, mas reclama, está sempre a reclamar. Mas o apóstolo fala aqui de Epafrodito como um indivíduo que trabalhava sem reclamar. E Epafrodito foi fazer o que a igreja toda deveria ter feito. E agora isto foi-se abaixo. Desculpem lá.
Desculpem lá, mas eu já recupero a situação. Onde é que eu estou? Já estou quase lá. Epafrodito foi fazer o que a igreja toda deveria ter feito antes de levar a oferta e acudir ao apóstolo. E depois ele cita aqui uma ilustração do Charles Studd. E diz assim: Charles Studd, que deu a sua fortuna e saúde por Cristo. Epafrodito esteve quase perto da morte. E fez isso. Charles Studd também. Foi um missionário inglês que fielmente serviu o seu Salvador na China, na Índia e em África. O seu lema era: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. A maioria dos missionários pioneiros tiveram o início das suas vidas tanto em humildes quanto em obscuras circunstâncias, com recursos financeiros limitados e poucas oportunidades de uma educação adequada. Mas Charles Studd é uma exceção a essa regra. O pai dele, Edward Studd, fez fortuna na Índia e aposentou-se na Inglaterra para desfrutá-la. O pai de Charles Studd converteu-se a Cristo através do ministério de Moody e Ira Sankey, em Londres, no ano de 1877. Logo a ambição pelo turf, nobres corridas de cavalo, foi trocada pelo desejo de servir e honrar a Cristo. Charles Studd nasceu na Inglaterra no dia 2 de dezembro de 1860. E ele e os seus irmãos foram levados à igreja, mas Charles Studd, como ele era chamado, considerava que ir à igreja era como ter uma grande dor de dentes. E eu conheço alguém assim, que também para mim era uma dor de dentes ir à igreja. Costumava dizer: eu compreendi que a minha vida deveria ser simples, semelhante à fé de uma criança, e que a parte que me cabia era querer e não fazer. Eu deveria confiar e ele trabalharia em mim para que eu fizesse seu bom prazer. A partir desse entendimento, a minha vida foi diferente. O que molda, pergunta ao irmão Alberto, o seu modo de pensar. Epafrodito tinha as suas prioridades bem definidas. O que é mais importante na sua vida? Dinheiro, posição social. Epafrodito viu a morte de perto por causa de servir no Evangelho. Não recuou. Capítulo 3. Está quase a acabar. O capítulo 2 fala em se ter humildade. O capítulo 3 fala em se ter conhecimento. Conhecer sem ter humildade é perigoso. Muito perigoso, digo eu. E diz aqui o irmão Alberto: conhecimento sem humildade é perigoso. E é verdade. Quantos indivíduos há que conhecem e perdem tudo porque lhes falta humildade? Daí que primeiro a humildade, depois o conhecimento. E isto é muito importante. E neste capítulo 3, apenas uns respigos, versículo 10, conhecer a Cristo. No versículo 10 nós vemos que Paulo queria conhecer a Cristo. E diz ele: conhecer a Cristo para ser útil a Deus, para iluminar as pessoas. A vida eterna é esta, que te conheçam. João 17,3. Perceber o valor e a importância da Bíblia, pois é nela, por ela, com ela, que podemos conhecer a Jesus. Imagina a situação: receber um órgão num transplante para continuar vivo. Não gostaríamos de conhecer o doador? Alguém nos salvou para a vida eterna. Alguém nos salvou do inferno. Alguém nos leva para o céu. Não gostaríamos de conhecer quem fez isso? E era o que o apóstolo Paulo dizia que queria conhecê-lo. E nós também. Versículos 11 e 12. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, mas não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que me foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não alcancei, prossigo. E ele diz assim: sempre descobrimos que ainda há um vasto campo para ser descoberto. A consciência da ignorância é maior quando mais conhecimento se tem. É à medida que vamos crescendo no nosso conhecimento que vamos apercebendo do quão ignorantes nós somos. Aqueles que julgam que sabem muito são os que menos sabem. Podem ter a certeza disso. Os que julgam que sabem muito são os que menos sabem. Porque os que muito sabem têm bem consciência da sua enorme ignorância. Porque têm consciência do quanto há para aprender. Versículo 13. Uma coisa faço, diz ele. Estamos divididos em muitos afazeres e preocupações. Como lemos em Lucas 10:41. Marta estava num ativismo grande. Maria escolheu a melhor parte. Estabeleça as suas prioridades. Uma coisa faço, diz o apóstolo Paulo. Nós às vezes queremos fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não pode ser.
Temos que, entre as 10 coisas, temos que estabelecer prioridades. O que é mais importante? Nós temos que ir pelo que é mais importante. Há coisas que são importantes, mas não é o mais importante. E isto é muito importante, e todos nós estamos aqui, na nossa vida temos várias coisas para fazer. E às vezes não optamos pela coisa mais importante. Ou optamos por coisas importantes, mas não são a mais importante. E a mais importante é aquela que nós devemos dar prioridade. Depois ele fala aqui de uma coisa que ele retirou do site da igreja em Quinta do Conde, que eu remeto para vocês lerem, que é a visão, a determinação de um jovem idealista. Mas eu vou ler. Ele tirou isto do site. Não há muitos anos atrás, o comunismo ateu era uma força espiritual negativa que ameaçava grande parte do mundo. Desde a ocorrência da grande mudança na antiga União Soviética, as coisas passaram a ser muito menos assim. Agora, o mundo tem outra força espiritual radical com que se confronta. É interessante como essas forças conseguem obter a lealdade fanática dos seus seguidores. Há muitos anos atrás, durante o pico da popularidade mundial do comunismo, Billy Graham partilhou uma carta que um jovem estudante universitário americano havia escrito à sua noiva, explicando-lhe porque tinha que romper com o noivado. Notem um noivo a romper com o noivado e a escrever uma carta à noiva e dizer assim, olha, vamos acabar. Qual foi o argumento que ele utilizou? Nós comunistas, ele era comunista, temos uma medida bem elevada de infortúnios. Vivemos em pobreza virtual. Entregamos ao partido cada cêntimo que ganhamos, além do que nos é extremamente indispensável para nos mantermos vivos. Nós, comunistas, não temos tempo, nem dinheiro para ir muito para cinemas ou concertos, para filé mignon, ou casas decentes e carros novos. Descrevem-nos como fanáticos. Somos fanáticos. Há uma coisa à qual me dediquei completamente. A causa comunista. É a minha vida, a minha profissão, a minha religião, o meu passatempo predileto, a minha querida, a minha esposa e amante, o meu pão e carne. Para ela trabalho durante o dia e com ela sonho de noite. O seu apego a mim não diminui, cresce, porém com o passar do tempo. Portanto, não posso fazer amizades, namorar, nem conversar, sem me referir a esta força que impele e guia a minha vida. Já tenho estado na prisão por causa das minhas ideias e, se necessário, estou pronto a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ficamos chocados e tristes com uma vida tão enganada. E as vidas enganadas que vemos hoje, como as dos homens bomba que sacrificam as suas próprias vidas apenas para matar mulheres e crianças inocentes. Isto diz o irmão Alberto. Eles são movidos por forças espirituais que queremos evitar. No entanto, Deus chama-nos a sacrificar as nossas próprias vidas por amor ao Evangelho. O nosso Senhor diz, assim pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Mas ele também diz, em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O compromisso com as forças espirituais negativas produz morte, destruição e infelicidade. De facto, o pioneiro comunista Lenin fez uma declaração estranha, mas verdadeira. Nós somos homens mortos de folga. Não temos folga. Alguns terroristas hoje falam de amor à morte. Satanás está a usá-los para se falsificar o que a palavra de Deus diz sobre a morte para o ego e o compromisso. O compromisso com o nosso Senhor e seu Evangelho produz amor, alegria, paz, esperança e vida eterna. Comodidade. Nos versículos 15 a 17. Vê se nós concluímos. Pelo que todos, quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. 17 também. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele aqui fala sobre comodidade e sobre o procurar uma religião conforme a conveniência. Há muita gente que quer uma coisa que lhe convenha, não é? Não gostam de sair da área de conforto.
E a vida cristã muitas vezes leva-nos para fora da área de conforto, como por exemplo ir agora para o Alentejo estes próximos dias, lá para mim não sei aonde. Mas reparem numa coisa. Em Juízes capítulo 17 encontramos a história de Mica, um homem que montou um sistema de culto segundo os seus interesses. Se o homem não servir a Deus que o criou, ele vai procurar servir a si ou fazer algum ídolo para adorar e servir. Essa índole do ser humano, de precisar e querer adorar, revela a sua origem em Deus que o criou. Mas, portanto, temos de ter muito cuidado, porque sendo um homem, um ser eminentemente religioso, se não for direcionado na direção certa, vai fazer uma religião, vai fazer um ídolo, em vez de adorar a Deus. No versículo 20 e 21, ele diz: a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador. Diz ele assim: a volta de Cristo para a igreja é iminente, arrebatamento. Sem sinal algum, andamos por fé. Segundo aos Coríntios 5:7. Um pequeno detalhe que ele também registra aqui. Capítulo 4, estamos no fim. No capítulo 4, ele diz: rogo a Evódia e a Síntique. Lembram-se que estavam com problemas? Rogo. Para intervir, para repreender, Paulo usa de diplomacia. Não usa de autoritarismo ou de imposição, mas por ser piedoso. Rogo. A Evódia e a Síntique. Não chegou lá de chicote, por assim dizer. Quando Paulo lembra-se, isto está baseado no versículo 1 a 3. Quando Paulo lembra-se, já agora convém ler, versículos 1 a 3. Sabem o que é que ele diz dos Filipenses? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Falta aí qualquer coisa que me escapou. Diz ele assim: minha alegria e coroa. Meus amados, minha alegria. Meus amados, minha alegria, diz ele. Quando Paulo lembrava-se dos Filipenses, ele alegrava-se. As pessoas, ao pensar em nós, irão alegrar-se? Esta é uma boa pergunta que nós devemos fazer. E, no capítulo 4, diz ele assim, versículo 11: aprendi a contentar-me. Diz ele assim: não há crente que saiba tudo. Estamos sempre a aprender. Ensinar com humildade para servir. O que você está a esperar acontecer para ficar contente? Contentamento é estar no centro da vontade do Senhor. Não é questão de ser religioso. Satisfação versus insatisfação. Já agora ele cita isto, e eu vou citar isto até por amor ali à Catarina, não é, Catarina? Ouviste, Catarina? Aqui foi feito um comentário sobre o impacto de uma conversão. Quando estávamos nesta altura do estudo, aqui foi feito um comentário do impacto de uma conversão. E foi citado Lewis Wallace, um famoso agnóstico que se converteu, autor do célebre livro Ben-Hur. Ben-Hur, que está agora nas salas de cinemas, na segunda edição. Alguém escreveu: tinha acabado de ler o Ben-Hur e o livro ainda estava na mesa à minha frente quando o general Lewis Wallace, o autor, chegou. Apontei para o livro e disse-lhe que a leitura tinha sido para mim uma grande bênção. E disse mais: sei que o vou ler ainda mais bastantes vezes. O autor manifestou-se satisfeito com o meu entusiasmo, pelo que me atrevi a dizer-lhe: gostava de saber como foi que veio a escrever este romance. Após uns momentos, o general Lewis Wallace respondeu: terei muito prazer em lhe contar. Procurou posição mais confortável na poltrona e, com simplicidade e franqueza, contou-me o seguinte: todos sabiam que eu era agnóstico, que repudiava o cristianismo. Robert Ingersoll, célebre ateu, era um dos meus amigos mais íntimos. Naquela altura, tinha eu acabado o meu período de governador do estado do Arizona
e na companhia de Ingersoll regressava de lá. Ao aproximar-nos de St. Louis, estando sentados no comboio de conversa em assuntos triviais, notámos ambos como naquela cidade havia tantas torres de igrejas. Perdão. Não é de estranhar, observou Ingersoll, que haja ainda tanta gente inteligente, ao que parece, que continua a acreditar nas asneiras que são apregoadas nas igrejas e que pertencem a essas torres. Quando virá o tempo de serem rejeitados como sendo estultícia os ensinamentos da Bíblia? Perdão. Continuamos por algum tempo discutindo o assunto, até que Ingersoll, num impulso, olhou para mim e disse: olhe cá, Wallace, você é homem dotado de instrução e pensador. Por que não adquire material para que escreva um livro para provar ao mundo a falsidade do que diz respeito a Jesus Cristo? Ou seja, que tal pessoa nunca existiu e que muito menos que tenha sido o autor dos ensinamentos que se encontram no Novo Testamento. Tal livro o tornaria célebre. Seria uma obra-prima e seria o meio de acabar com as asneiras que se apregoam quanto ao chamado Cristo, Salvador do mundo. Foi uma ideia que muito me impressionou, diz Wallace, e continuamos a discutir as possibilidades que tal livro ofereceria. Ao despedirmos-nos, disse-lhe que trataria de colher o material necessário e esperaria publicar tal livro como a obra-prima da minha vida, o mais deslumbrante sucesso da minha atividade. Segui para Indianápolis, onde tinha o meu lar, e contei à minha esposa este meu propósito. Ela, que era membro da Igreja Metodista, evidenciou como era natural desgosto por um tal propósito. Porém, eu estava resolvido a levá-lo avante e comecei a procurar material nas bibliotecas na América e em outras partes do mundo. Fiz coleção de tudo quanto encontrei que esclarecia o período no qual Jesus Cristo, segundo constava, devia ter existido. Estas atividades ocuparam-me durante anos. Depois de ter coligido todas as provas possíveis, comecei a escrever o livro. Tinha escrito quase 4 capítulos quando me convenci de ter sido Jesus Cristo personalidade e mestre tão verídico como Sócrates, Platão, Júlio César e outros homens da antiguidade. Tal convicção tornou-se em certeza. Reconheci que Jesus Cristo existira no mundo graças a factos relativos ao período em que viveu. Encontrei-me numa situação bem difícil. Começar a escrever um livro no propósito de provar que nunca no mundo existira Jesus Cristo, e agora estava enfrentando provas indiscutíveis de ter ele sido personagem histórica, tal como Júlio César, Marco Antônio, Virgílio, Dante e uma multidão de homens que haviam existido nos tempos idos. Dirigi a mim mesmo a pergunta, mas com a máxima sinceridade: se ele foi de facto uma pessoa que teve existência, e não havia disso dúvida alguma, não teria ele sido também o Filho de Deus e o Salvador do mundo? A pouco e pouco apoderou-se de mim a convicção de que, visto Jesus Cristo ter de facto sido uma personagem que existira, havia toda a probabilidade de ser ele quem se dizia ser. Tal convicção desenvolveu-se em mim de tal modo que acabou por tornar-se certeza. Em certa noite, que nunca esquecerei, ajoelhei-me para, pela primeira vez na minha vida, orar. E roguei a Deus que se me revelasse, que perdoasse os meus pecados e me auxiliasse a tornar-me seguidor de Cristo. Quando já se aproximava a madrugada, raiou a luz na minha alma. Dirigi-me para o quarto da minha esposa. Acordei e disse-lhe que tinha aceitado Jesus Cristo como meu Salvador. Perdão. Era ver o seu semblante da mulher quando lhe contei da minha nova fé. "Oh, Liu", disse ela, "tenho em oração rogado que assim fosse, desde que me contaste ser teu propósito escreveres esse livro. Roguei que enquanto o estivesses a escrever o encontrasses a ele." Ajoelhámos-nos os dois junto àquela cama naquela madrugada e agradecemos ambos a Deus a sua misericórdia e o ter-me orientado de modo a me encontrar com ele. Creio que nem mesmo no céu podia haver mais alegria do que aquela que gozámos naquela manhã, quando depois de tantos anos de casados nos reunimos em comunhão com Jesus Cristo. Perguntei depois: o que farei com todo aquele material que juntei a custo de tanto esforço e despesa? Ora, disse ela, torna a redigir aqueles primeiros 4 capítulos e depois manda ao livro a provar no mundo que, segundo o resultado das tuas pesquisas e estudos, Jesus Cristo é tudo quanto se dizia ser.
Filho de Deus e Salvador do mundo. Retirado do site da Igreja em Quinta de Conde, diz o irmão Alberto. Quero-vos dizer o seguinte. Ele escreveu o livro a favor de Jesus Cristo. O livro chama-se Ben-Hur. Virou filme. Foi o filme mais medalhado em Hollywood com 11 Oscars. E atualmente o cinema está a reproduzir, está agora nas salas de cinema, uma segunda... como é que se chama aquilo? É um remake que já não é igual ao primeiro, porque o primeiro é que é. São 4 horas e meia ou 4 horas e tal de filme, que eu recomendo que vejam, porque o Ben-Hur é o General Lee Wallace. Se vocês virem, a personagem do Ben-Hur é ele, o general, com as suas dúvidas e incredulidade. A namorada, a noiva, a convidá-lo para ir ouvir Jesus Cristo quando Jesus Cristo falava. Portanto, ele reproduz-se no tempo de Jesus Cristo, numa imagem fictícia que é ele, com as dúvidas dele, a não acreditar em nada, até que ele se converte. Mas vejam o filme é fantástico. Mas lembrem-se, o Ben-Hur no filme é o General Lee Wallace. Para terminar, tinha aqui mais uma coisa destacada, que não vou, mais duas. Esta aqui vou dizer, termino com isto, é a parte final. Nos versículos 22 e 23, diz assim o irmão Alberto, ele está na parte final do capítulo 4, também da carta aos Filipenses. Os que são da casa de César vos saúdam. Não está lá escrito? A alta corte, a elite. Qual a sua força de influência? Uma boa pergunta que ele coloca aqui. Qual é que é a tua força de influência? Não te intimides, não se intimidar diante de pessoas importantes. Veja o exemplo de Jonas, chamado para pregar em Nínive, capital do grande império da sua época. Não nos devemos intimidar. Não interessa Roma, não interessa o imperador. Ele é um algoz, ele é assim. O evangelho vai entrar lá dentro. Como o apóstolo dos gentios, lembrando que Paulo não faz parte dos 12 apóstolos que são da casa de Israel, como é que o apóstolo dos gentios poderia evangelizar a capital do mundo gentílico, estando preso e amarrado entre soldados romanos? Como é que tu, que não és não sei quem, podes fazer o não sei quê, estando tu amarrado e preso como tu estás a muita coisa? A verdade é que ele fez. É a pergunta que ele está a colocar. Em pequenos passos se faz grandes caminhadas. Nunca subestimes as pequenas oportunidades. Nada na vida de Paulo era uma fatalidade, uma lástima, uma desgraça, mas uma oportunidade. E ele usou as dificuldades que ele teve como oportunidades. E que grandes oportunidades, e como ele as aproveitou, e que grandes resultados. A casa de César conheceu Cristo. Por fim, versículo 23. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, lembram-se? Aqui está a assinatura do apóstolo Paulo, verificamos a sua marca em todas as suas epístolas, que a gente fez aqui a referência, ele está aqui a relembrar, e as várias epístolas, como ele tem a marca dele, evidências que mostram que Paulo é o autor de Hebreus, diz ele aqui. A graça vai além da salvação. Ele termina com este pensamento. A graça vai além da salvação. Ela ensina, nos responsabiliza, nos faz crescer e ter coragem para evangelizar. Que o Senhor nos abençoe. Apenas para o irmão Alberto, eu já tinha cortado aqui a gravação, mas vou acrescentar, fazer aqui uma adenda. Quão bom seria ter aqui o irmão Alberto connosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. Mas quantas graças temos que dar a Deus, porque apesar da distância, isso não é impeditivo que juntos sejamos, como se comprova, estarmos juntos a estudar a palavra de Deus. O irmão está nas nossas orações e nós pedimos as suas orações por nós também, para que sejamos fiéis. E peço-lhe as suas orações também, especialmente pelo nosso irmão David Gomes, que o irmão bem conhece, para que ele esteja também brevemente connosco aqui no estudo bíblico. Vai ser um enriquecimento muito grande, porque ele tem esse desejo. A atividade profissional não lhe tem permitido, mas brevemente ele tem esse desejo e só não está cá agora porque está neste momento a tirar um curso à noite, mas brevemente vai estar connosco. Oro por este aspecto também e por todos nós, e receba de todos nós um grande abraço. E já agora podem dizer todos comigo: grande abraço. Grande abraço!